Neste vídeo nós vamos falar sobre o Janones, que foi indiciado pela Polícia Federal. Janones pensou que se ele ajudasse o ladrãozinho sem dedinho chegar ao poder, que ele estava protegido. Ele sabia dos crimes que ele já vinha cometendo há muito tempo sobre esse negócio das rachadinhas, mas agora ele foi indiciado. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o ex-ministro dos Direitos dos Humanos, o Silvio Taradão, que além de ser acusado de abuso sexual, ele também foi acusado de assédio moral. Os ex-assessores dele acusando ele de assédio moral e parece que a coisa não está muito boa para o Silvio Taradão. Vamos falar também sobre o confisco de terras que o Lula e a Marina Silva estão querendo fazer a respeito das queimadas, né? Eles estão querendo aproveitar aí das queimadas para confiscar as terras das pessoas que estão fazendo as queimadas. Vamos falar sobre isso também e vamos falar sobre os mais de 18 milhões de reais que o Moraes tomou da Starlink para pagar a multa do Twitter. Então, nós vamos falar sobre esses 4 assuntos, mas antes eu peço a você que observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva, deixe seu like, faça os seus comentários, acione também o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. Vamos começar então com a primeira notícia, que é o indiciamento do burrinho do xereque, o Janones. Polícia Federal indicia Janones por corrupção e peculato em caso de rachadinhas. O deputado é investigado pela prática de rachadinha e apropriação indevida de verba parlamentar em benefício próprio. Não sei se vocês se lembram, lá no Conselho de Ética, né, o Boulos, que foi o relator desse processo e desse inquérito lá no Conselho de Ética, o Boulos, então, passou a mão na cabeça do Janones. Com todas as provas ali, com todos os áudios, o Boulos, então, que vivia falando que rachadinha era crime porque o Flávio Bolsonaro fazia rachadinha, tinha que ir para a cadeia, o Boulos, então, resolveu passar a mão na cabeça do Janones, porque aí, né, o Janones é da turminha deles, né? E aí eu vou trazer para vocês aqui um videozinho da Band que fala aqui sobre este assunto. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A Polícia Federal indiciou o deputado federal André Janones por suposta rachadinha no gabinete dele. Vamos voltar a Brasília. Natália Pazzi tem mais informações. Natália. Felipe Janones foi indiciado pelos crimes de associação criminosa, peculato e corrupção passiva. Ex-funcionários do deputado alegam ter sido pressionados a entregar parte dos salários, o que caracteriza a chamada rachadinha. Segundo a PF, o patrimônio do parlamentar cresceu de forma desproporcional no período investigado, justificando a abertura de apuração. O inquérito aponta ainda que Janones é o eixo central da associação criminosa que se aproveitou do dinheiro. As suspeitas vieram à tona depois do vazamento de áudios com falas do deputado gravados em 2019. O Supremo encaminhou o relatório final da PF à Procuradoria-Geral da República, que tem prazo de 15 dias para se manifestar. A Polícia Federal... Ou seja, tem muita gente falando aí, o pessoal da extrema esquerda, porque o Flávio Bolsonaro também fazia rachadinha, o Carlos Bolsonaro, agora estão querendo colocar até o Carlos Bolsonaro nessa história aí. Já até foi investigado, o Carlos Bolsonaro já foi absolvido, já foi encerrado, o processo dele já foi arquivado, mas eles não têm prova nenhuma, mas eles querem dizer que o pessoal da direita é igual a eles, que também fazem rachadinha. Não tem prova nenhuma. Agora, do Janones é diferente. Do Janones tem prova, são os áudios ali, a voz do Janones dizendo ali, falando ali do dinheiro que os assessores dele têm que devolver para ele. Falando que ele estava numa situação difícil, que ele tinha ficado devendo por causa da campanha eleitoral e que era para os assessores dele devolverem parte do salário para ele. Então, tem todas as provas ali. O Janones agora acabou sendo indiciado pela Polícia Federal e espero que ele perca o mandato e vá para a cadeia. Como dizia o Boulos, né? Rachadinha é crime. E no caso dele está totalmente comprovado. Aí, pessoal, vamos falar agora sobre um outro cara ligado ao pessoal da extrema esquerda, né? Esse pessoal se merece, né? O Silvio Taradão. Vocês viram dias atrás aí que o Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos dos Humanos, foi acusado de abuso, de assédio sexual, inclusive pela ministra Aniele Franco. Parece que ele teria colocado a mão debaixo da saia dela quando eles estavam ali numa reunião e coisa parecida.
Então, parece que teve outras 14 pessoas que tinham denunciado ele, já tinha outras alunas lá do Mackenzie também que estavam denunciando. E aí agora nós tivemos também assessores dele denunciando o Silvio Almeida, o Silvio Taradão, por assédio moral. Nós temos aqui a notícia, né, que diz o seguinte, ó. Ex-diretor diz que Silvio Almeida gritava, xingava e batia na mesa ao ser contrariado. Silvio Almeida parece que era bravo, né? Ele gostava de ser bem arrogante, e agora ele está pagando pela arrogância dele. E o pior de tudo isso não é o Silvio Almeida ter feito tudo isso daí, ter cometido esses assédios, que já é o cúmulo do absurdo, ainda mais por ele ser ministro dos Direitos Humanos. Mas o pior de tudo é que o Lula já sabia disso há meses. O Lula e a Janja sabiam disso há meses. E o Lula não fez nada, não tomou nenhuma providência em relação ao Silvio Taradão e deixou ele lá no ministério. Assim como ele deixa todos esses vagabundos aí, como é o caso do Juscelino Filho e etc. Você tem a informação, então, de que o presidente e a primeira-dama, sim, souberam antes. Eles não foram pegos de surpresa pela imprensa. Eles, assim como outros integrantes da alta cúpula do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Já há semanas, essa é uma história que vinha circulando por aqui e, de acordo com aliados do ministro Silvio Almeida, ele já sabia desta denúncia há mais de 7 meses. Ele tomou como medida preventiva abrir um tipo de compliance pessoal. Poucas pessoas têm essa informação. Ele contratou um escritório de advocacia formado por mulheres negras. O ministro falou com a sua família sobre a denúncia que estava crescendo em Brasília e os desdobramentos que isso poderia ter, a fim de ter os apoios das pessoas mais próximas de sua confiança e que pudessem mostrar que ele é inocente. Agora vocês imaginam, pessoal, se isso não tivesse vazado, Silvio Almeida estaria lá cometendo outros abusos dentro do governo, e mesmo o Lula sabendo, como disse a Basília Rodrigues aí, há mais de 7 meses. 7 meses que ele já sabiam disso e o Lula não tomou nenhuma providência. Nenhuma providência. Então o Silvio Taradão estava se sentindo o cara. Ele podia abusar de todo mundo, ele podia fazer assédio moral com todo mundo, gritar com todo mundo, tratar as pessoas mal, porque ele estava ali no Ministério dos Direitos dos Humanos, né? Levou ali a princesa lá do tráfico, né? A dama do tráfico, né? Levou a dama do tráfico para dentro do ministério, pagou passagem aérea para ela e tudo. Então ele estava se sentindo o cara. Eu não sei se rolou alguma coisinha lá com a dama do tráfico também, não sei. Do jeito que ele era um abusador, eu não duvido de nada. E aí, nós temos agora a notícia de que o governo está querendo confiscar terras das pessoas. É isso mesmo. O governo está querendo confiscar terras. O governo Lula pretende confiscar terras de autores de incêndios criminosos, diz a Marina Silva. E como é que vai provar se esses incêndios realmente são criminosos, né? Mas aqui, ó, Rodrigo Viga Gayer, que é o jornalista, disse o seguinte, ó. O governo do presidente Lula estuda meios legais para confiscar terras de autores de incêndios florestais criminosos no país, disse nesta quarta-feira a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. De acordo com a ministra, os estudos se inspiram na lei que permite o confisco contra proprietários que exploram trabalho análogo à escravidão em suas terras. Então já estão querendo estender o entendimento da lei para atingir também as pessoas que colocam fogo. E se essa propriedade ela sofreu um atentado, por exemplo, ou alguém passou por ali, jogou uma bituca de cigarro e pegou fogo na propriedade, como que vai provar que esse incêndio foi um incêndio criminoso? E aí a pessoa vai perder a propriedade. É ou não é a implantação do comunismo que está acontecendo aqui de vento em popa? Marina não deu um prazo para a conclusão desses estudos, nem disse quando uma proposta nesse sentido pode estar pronta, mas defendeu a necessidade de endurecer as leis que prevêem punições para autores de incêndios criminosos. Atualmente, disse a ministra, a pena máxima chega a 5 anos de prisão. Então tá aí, o Lula, com a ministra do Meio Ambiente dele, querendo tomar as propriedades das pessoas. Será que eles vão julgar que o incêndio foi criminoso se for na propriedade de um companheiro do pessoal da extrema-esquerda?
Se for na propriedade, por exemplo, de algum Blairo Maggi, por exemplo, de um JBS dos irmãos Batista, se queimar uma fazenda deles, será que eles vão julgar que isso aí foi criminoso e vai tomar a propriedade deles? Ou isso vai valer só para outras pessoas que não sejam da turminha deles? E isso daí é muito perigoso, não só pela relativização da propriedade particular, mas por escolher ali as pessoas de quem eles querem tomar as propriedades. É como eu estou dizendo, se for propriedade dos companheiros, vocês acreditam mesmo que eles vão aplicar essa mesma regra? Vocês acham mesmo que eles vão tomar a propriedade do Blairo Maggi, que é aliado deles? Vocês acham mesmo que eles vão tomar propriedades dos irmãos Batista, por exemplo, se chegarem de ser incendiadas? É lógico que não. É lógico que não. Então isso é a implantação do comunismo no Brasil. Né? Já está de vento em popa essa implantação. E aí eu vou trazer aqui um vídeo da CNN onde o jornalista explica detalhadamente sobre este assunto. Adeptos no governo, confisco de terras queimadas. Dá detalhes pra gente, Clarissa. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o Bastidores. Uribe, a ministra Marina Silva, junto com o seu time, está avaliando nos bastidores ali a possibilidade de confiscar terras nas quais tenham sido realizadas queimadas criminosas. Eu fui tentar entender um pouco melhor em que pé que está essa situação e, principalmente, qual que é o grau de viabilidade dessa proposta, né? Conversando ali com alguns juristas, alguns deles, inclusive, ligados ao governo federal, eu pude chegar à seguinte conclusão. A gente tem legislações que permitem o confisco de terras na prática de crimes, usadas na prática de crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas ou então trabalho análogo à escravidão. O nosso regulamento já permite esse tipo de apreensão. Então, se a pessoa cometeu um crime, usou essa terra para cometer um crime, então isso pode ser apreendido pelo governo, eventualmente cedido, por exemplo, para fins de reforma agrária. Só que, Uribe, não há na legislação, pelo que eu pude entender, algo que enquadrasse especificamente o caso das queimadas. Tem a avaliação de uma ala do governo de que seria um mecanismo interessante, mas aí, na hora de tentar entender qual é a real eficiência desse instrumento, eu fiquei pouco convencida de que os próprios políticos que discutem esse tema acreditam que vai ser, de fato, uma medida com potencial de barrar, frear de maneira efetiva as queimadas, por vários motivos. Um deles é porque fica muito difícil identificar, provar que a queimada realizada numa determinada área foi criminosa. Não dá para você saber direito, por exemplo, se foi alguém que estava lá fazendo um fogareirinho para esquentar alguma coisa, perdeu o controle da coisa e aquilo se alastrou, justifica uma pessoa perder a terra por causa disso? Não tem como você provar isso com tanta facilidade. Quando a gente tem queimadas criminosas, a gente tem todo um sistema de satélites, né, no governo brasileiro que permite monitorar a incidência desse tipo de evento. Só que quando essas imagens chegam para análise, o incêndio já acabou, a queimada já está alastrada, a pessoa que é responsável por isso muitas vezes já saiu de lá, e não é que tem uma fotinho e a pessoa está ali segurando o RG dele para que a gente saiba quem é. Então, é também um crime de difícil. Ou seja, é complicado para você identificar quem foi que colocou fogo, se realmente foi colocado de forma criminosa, não tem como saber disso, é muito difícil. E aí o que é que eles podem fazer com esse tipo de legislação, se é que eles vão conseguir aprovar alguma coisa? É que aí você pode escolher as pessoas de quem você vai desapropriar as terras. Você pode escolher, se for um aliado seu, você não toma. Se for uma pessoa que não é seu aliado, você toma as terras. Então é complicado, mas eu quero mostrar para vocês aqui o que pensava o Lula lá em 2020. Vou trazer um vídeo do Lula aqui de setembro de 2020, o que ele falava sobre as queimadas. Na época ali era o presidente Bolsonaro e nós estávamos em plena pandemia da Covid-19. Então vamos mostrar aqui para vocês o que dizia o Lula naquela época. É preciso que a gente diga que o incêndio não é só da responsabilidade do Bolsonaro, mas a gravidade do incêndio passa a ser da irresponsabilidade do Bolsonaro e da sua turma. Porque ele não trata com respeito, não leva a sério. Para quê? Por que o governo não usa as Forças Armadas? Por que não está lá nossos 50, 60 mil soldados, sabe, no Pantanal, na Amazônia, em qualquer... Por que não está lá 50, 60 mil soldados, né, das Forças Armadas na Amazônia, no Pantanal, para apagar esses incêndios? Por que não está agora, que está queimando mais do que lá em 2020, né, Lula? Não tem nenhum. Eu estou numa região aqui do Pantanal,
Tá queimando tudo por aqui. Eu não vi nenhum soldado aqui apagando fogo. Nenhum. Mas aí, lá em 2020, ele falava esse tipo de asneira, né? É lugar que está pegando fogo para tentar diminuir isso. É importante. Depois do que ele fez, foi ele desmontar todos os controles que nós tínhamos criado para controlar incêndio, para tentar ter política preventiva de combate a incêndio. O Brasil estava se preparando a partir das informações do INPE, e a primeira coisa que eles fizeram foi mandar o senhor do INPE embora. Ou seja, foi tentar descaracterizar e desmoralizar uma instituição poderosa e de muita credibilidade internacional. Foi desmontar o IBAMA. Ou seja, ele trabalhou para desmontar tudo. Ou seja, aquele ministro do meio ambiente dele é um cidadão descaracterizado de caráter. Então, o Salles, né, que era o ministro do Meio Ambiente, era descaracterizado de caráter, como disse o Lula aqui. E a Marina Silva? Ela é caracterizada de caráter, Lula? Porque as coisas estão queimando muito mais hoje do que na época do Bolsonaro e do Salles. Cadê os 50, 60 mil soldados? O Bolsonaro destruiu o INPE, destruiu o IBAMA, destruiu tudo, segundo o Lula. Por que o Lula não reorganizou novamente, não fortaleceu novamente o IBAMA, o INPE? Não deu tempo ainda, nós já estamos com quase 2 anos de governo, não deu tempo ainda de ele fazer isso? Pelo que eu saiba, esses dias atrás aí, os funcionários do IBAMA, os servidores do IBAMA estavam até em greve, porque o Lula não valoriza nem os servidores do IBAMA. E aí vinha com essa conversinha fiada de que o Bolsonaro que estava destruindo tudo. Mas aí agora não é mais culpa do governo. Se for do governo, ainda é do governo anterior. Ainda é do governo anterior, não desse atual. Esse atual jamais terá culpa de nada de ruim que aconteça no Brasil. E aí, pessoal, eu quero falar agora, para a gente encerrar o vídeo, sobre os mais de 18 milhões de reais que o Alexandre de Moraes tomou da Starlink para pagar, então, a multa que ele tinha feito contra o Twitter. É uma coisa absurda o que está acontecendo em relação a esse assunto. Olha aqui no Terra, ó. STF determina transferência de 18.350.000 do X e da Starlink para a União e desbloqueia contas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a transferência de 18.350.000 reais que estavam nas contas bloqueadas das empresas X e Starlink de Elon Musk aos cofres da União, para pagamento de multas por descumprimento de ordens judiciais. Assinada na última quarta-feira, a decisão também determina o desbloqueio das contas das empresas, informou o STF, já que com a transferência foi considerado que foi pago o valor integral do devido. Ou seja, o Alexandre de Moraes aplicou as multas de mais de 18 milhões, ele bloqueou as contas de uma outra empresa, que é o caso a Starlink, ele tinha multado ali o Twitter, o X. Aí ele bloqueou as contas da Starlink só porque o Elon Musk é sócio também daquela empresa, apesar de que os outros sócios não são os mesmos lá do X. E ele agora, então, pegou essa conta que estava bloqueada, pegou os mais de 18 milhões lá e sacou esse dinheiro e mandou para a União para pagar a multa que ele tinha feito. E aí, agora desbloqueou as contas sem o dinheiro já. Só tomou o dinheiro e desbloqueou. Não, agora vocês podem usar a conta que o dinheiro que eu queria já está pago, a multa já está paga. Então você vê aí que o Alexandre de Moraes é aquele cara que ele leva para o lado pessoal e ele não aceita que as coisas não sejam feitas da forma que ele quer. Então ele aplicou a multa. O X tirou o escritório dele daqui, não tem mais representação aqui no Brasil. Não, vamos procurar então essa outra empresa aqui que o Elon Musk é sócio, que é a Starlink. Vamos bloquear as contas deles e vamos pegar o valor da multa para pagar. Mas que a multa vai ser paga, vai. Olha, eu não sei como descrever um indivíduo como o Alexandre de Moraes. O cara não é simplesmente um ditador. Ele é um maluco, o cara é um psicopata. Alexandre de Moraes é um psicopata. E eu vou trazer um vídeo aqui, ó, do Pavinato. O Pavinato, goste dele ou não, mas é um cara que é bacharel em direito, é um jurista, e é um cara que entende bastante desse assunto. E vou mostrar para vocês o que ele disse aqui nesse vídeo. Moraes manda transferir 18,3 milhões do X e da Starlink para a União
e desbloqueia contas das empresas. Ou seja, ele tungou o dinheiro e agora está desbloqueado. Ó, tunguei. O ministro do Supremo... Não, aliás, o Alexandre de Moraes, sequestrador do Supremo Tribunal Federal, é melhor você correr, porque a notícia é da Globo, então a informação é verdadeira, mas os termos a gente põe os termos exatos. Então, o Alexandre de Moraes, que é o... como é que fala mesmo? O algoz do STF, determinou a transferência de 18,35 milhões em contas da rede social X e da empresa Starlink Brasil para os cofres da União. O valor será usado para quitar as multas aplicadas pela Justiça. As multas aplicadas pela Justiça. Aí você vê que você transforma o Alexandre de Moraes em Justiça. As multas aplicadas por ele mesmo. É o famoso Solau. As multas Solau. Não, o valor será usado para quitar as multas aplicadas pelo próprio Alexandre de Moraes. Segundo o STF, com a decisão, Moraes determinou que o restante dos saldos bancários e dos ativos da Starlink e do X no Brasil sejam desbloqueados. Olha que bonzinho que ele é. As duas empresas são ligadas ao bilionário sul-africano Elon Musk. Enquanto isso, ninguém bloqueou a conta da Ambev para tirar o dinheiro da Americanas. Nós estamos esperando. Ou tem algum interesse que o povo não sabe? Ou seja, né? Segundo o Pavinato aí, ele falou aqui das Americanas, todo mundo sabe que as Americanas quebraram, né? Entraram ali em recuperação judicial. E aí os credores das Americanas, com essa decisão do Alexandre de Moraes, eles podem perfeitamente cobrarem a Ambev, que também é do mesmo proprietário, do Jorge Paulo Lema, que é o dono das Americanas e também da Ambev. Ah, mas eles têm sócios diferentes. É o mesmo caso da Starlink com a X. É a mesma coisa. Tá? O Jorge Paulo Lema é o proprietário tanto das Americanas quanto da Ambev, apesar de terem sócios ali diferentes. É o mesmo caso. Então, eu não sei se os credores das Americanas vão usar essa decisão do Moraes para fazer isso, mas eles deveriam fazer isso, só para a gente sentir o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir em relação a isso. Será que eles vão decidir negando uma ação nesse sentido? Eles não podem fazer isso. Se eles forem seguir a regra do Alexandre de Moraes, ou o Alexandre de Moraes está errado e eles têm que devolver o dinheiro da Starlink, ou o Alexandre de Moraes está certo, eles considerem que os colegas do Alexandre de Moraes considerem que ele está certo, e eles também devam seguir a mesma régua que o Alexandre de Moraes usou ali, a mesma regra, né? E também atenderem ao que os credores das Americanas pedirem em relação a apreender dinheiro da Ambev para pagar suas contas, as contas das Americanas. Então, pessoal, é isso que está acontecendo. O Brasil está de cabeça para baixo, é só coisa errada. É só coisa errada que está acontecendo. Esse governo que chegou aí, chegou para destruir o nosso país. Não temos mais segurança jurídica nenhuma. Né? O investidor que estiver vindo aqui para o Brasil, que olhar essa bagunça jurídica que está acontecendo aqui, ele vai ficar com o pé atrás e dificilmente vai trazer dinheiro para cá. Porque é uma coisa absurda o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Esse psicopata, não é nem um ditador, é um psicopata. O sequestrador de dinheiro, como disse ali o Pavinato, sequestrou o dinheiro da Starlink. Não tem embasamento jurídico nenhum nisso daí. Mas ele sequestrou o dinheiro e falou, não, vocês vão pagar a multa de qualquer jeito. E sequestrou ali os mais de 18 milhões da empresa Starlink e depois liberou a conta já sem o dinheiro. Desbloqueou a conta. Então, é um absurdo o que está acontecendo no nosso país. Não sei até onde vai isso. Não sei, eu acho que pelo menos não no momento agora, nós não temos o número de votos suficiente para a cassação, para o impeachment do Alexandre de Moraes, mas com certeza, após as eleições de 2026, nós teremos sim, se Deus quiser, um bom número de senadores, uma maioria de senadores de direita lá no Senado, e aí sim nós poderemos ter a cassação de ministros como Alexandre de Moraes, para que eles parem de abusar de usar o cargo para cometer abuso de autoridade, como eles vêm fazendo um atrás do outro. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem novamente se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscrevam, deixe seu like, façam seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.